Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o candeeiro montado em besta pinhama lacara, bem ajaizada, ponteando a tropa arriada, que ia na frente do gado pantaneiro, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV chegou na medianeira nas horas morredeiras do dia. E agora, com a lua prateada alumiando a morraria e a rancharia já armada, a pionada está reunida na roda da fogueira e a gente já pode começar a nossa função novidadeira com a recitação da prosa brideira do dia. Se o entendimento do mercado já é complicado no tempo presente, maior ainda é a dificuldade para adquirir sabedência a respeito do rumo que o carretão vai tomar no eito lá na frente, né? Pois então, o conselho para a amiga pecuarista é para que não insista em algum procedimento duvidoso que possa levar para um caminho inseguro. E o mais proveitoso é apreciar aqui o pronunciamento de um especialista na nossa sessão sobre o andamento da negociação no mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar aquele nosso breve panorama semanal dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, começando pelo boi gordo, foi mais uma semana de pressão baixista em São Paulo e nas praças vizinhas, né? O que acontece em São Paulo? Talvez seja necessário a gente dar um passo para trás antes de analisar o que está acontecendo hoje. As indústrias conseguiram sim alongar as programações de abate, fazendo compras ao redor de 230 à vista aqui em São Paulo. Com isso, elas colocaram suas escalas de abate praticamente prontas até o final de agosto e hoje ofertam preços de balcão ao redor de 220 e 225. A pressão baixista é vigente, ela é contínua, né? Mas o volume negociado nessa semana ficou relativamente abaixo do verificado na semana anterior. Bom, pelo lado do milho a gente vê uma volatilidade maior. No final dessa semana houve a divulgação dos dados do USDA que trouxe otimismo para a safra do Brasil e números bem próximos do esperado para os Estados Unidos, né? E quando a gente olha para os indicadores físicos aqui de Exalc em Campinas, a gente vê que as referências estão praticamente nos mesmos patamares, entre 53, 52,5 e 54, desde o final de maio, desde o dia 31 de maio. Por outro lado, a gente vê que a colheita tem avançado bem. Atualmente, no Centro-Sul, a gente tem cerca de 70% das áreas cultivadas com a safrinha já colhida. E o grande destaque é o Mato Grosso, o nosso maior estado produtor de milho safrinha do país, que já está com os trabalhos praticamente encerrados. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! Tocando o serviço com mestiço de acordo com o roteiro que dos companheiros e companheiras já é bem conhecido, a gente pega agora a destrinchar e fatiar para fazer um resumo do caso que foi passado no mercado dos insumos. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Venho trazer para vocês aí uma atualização quanto à relação de troca, né? Ou seja, quantas arrobas estão sendo necessárias aí para comercialização, para a compra de um dos principais insumos, pensando em confinamento aí, o farelo de soja. Bom, a gente não pode falar do farelo de soja sem falar um pouco aí do mercado de soja, né? O que aconteceu? A gente teve ali o rompimento da Rússia com a Ucrânia em relação ao fornecimento, né, de grãos, né? A questão ali dos portos ucranianos, que tinha um acordo de entrega, né, estabelecido entre a Ucrânia e a Rússia, que acabou sendo descumprido, e ainda tiveram os ataques aos portos ucranianos, que acabou afetando ali a situação, né, em relação aos insumos, né, aos grãos comercializados pelo país do leste europeu. Além disso, né, tivemos aí boas notícias com relação ao clima nos Estados Unidos. Isso tudo trouxe aí uma mudança, né, no cenário aí em relação à soja no mundo. Tivemos aí uma baixa em relação à cotação, muito por causa dessa condição climática positiva dos Estados Unidos, que deve trazer aí uma boa colheita do grão para o país norte-americano. Pensando aí agora em relação ao farelo de soja, né, que também acabou afetado aí por todas essas situações que aconteceram mundo afora, nós temos aqui, segundo o levantamento da Scott Consultoria, negociação aí da tonelada do insumo ficando em R$ 2.227,50. Isso daí foi um aumento, né, de 2%, 2,1% referente à média mensal, né, de julho. E uma diminuição de 16,3% quando pensando aí no mesma situação no ano anterior. Então, em relação a um ano, tivemos a queda do preço, porém ele vem aí positivo em relação ao mês anterior.
seja, um movimento de alta para esse período em relação a esse insumo. Já para a arroba do boi gordo, nós estamos em um momento aí novamente de quedas para a arroba do boi gordo. Em São Paulo, hoje negociada aí R$ 225 a arroba do boi gordo, isso para o mercado interno, R$ 230 para a arroba do boi China, né, esse bovino até 4 dentes, destinado aí à exportação, e pegando na média mensal, negociada em 239,55 centavos, né, isso na média de julho de 2023. Isso foi um período que veio em alta, né, estava ali uma mudança, uma situação um pouco mais positiva, pegando nessa média mensal, foi um aumento de 0,1% quando comparado a junho desse mesmo ano. Porém, em relação a um ano, pegando esse mesmo período do ano anterior, esse preço está quase 23% mais baixo. Mas o que a gente vê para a relação de troca, né, o momento ainda é positivo. Por mais que a gente esteja vendo uma baixa bastante acentuada na arroba do boi gordo, ainda a baixa, né, foi maior para o lado do farelo da soja. E aí no comparativo, né, anual, em julho de 2022 eram necessárias 8,6 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada, enquanto para julho de 2023 a gente está aí pegando 0,7 arrobas necessárias comercializadas a menos, né, para a compra do insumo. E aí, pensando agora numa perspectiva, né, em curto prazo, a atenção se volta, né, novamente aí para a arroba do boi gordo, que a gente está vendo uma situação diferente do que vem acontecendo, uma entre-safra que vem com os preços um pouco mais pressionados para a arroba do boi gordo, pensando aí em São Paulo e nas principais praças pecuárias aqui do Brasil. E agora a gente para um pouquinho o serviço para honrar o compromisso de mostrar as mensagens dos patrocinadores que sustentam a televisão, retomando a nossa apresentação dentro de instantes. Aguarde. Seguindo com precisão o roteiro que foi preparado pela produção para esta função noticiarista e novidadeira, a gente anuncia agora a apresentação da nossa coluna Pecuarista em Prosa, que foi criada com a intenção determinada de fazer o reconhecimento e a louvação do trabalho das mulheres da pecuária brasileira. Acompanhe. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuarista em Prosa. Hoje a gente vai conhecer a história da Clélia Pacheco, que é produtora há 22 anos de Bonsmara, PO, em integração com lavoura de soja em Piratininga, no interior de São Paulo. Clélia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar aí o nosso convite. Oi, Regina. Obrigada a vocês. É um prazer sempre falar com vocês no Terra Viva. E estamos aqui sempre à disposição. Bacana, Clélia. Vamos lá. Para a gente começar, atualmente você conduz a fazenda sozinha, é isso? Como que é a sua rotina por aí? Na verdade, fazem 33 anos esse ano. Desde que meu pai faleceu, eu herdei a fazenda e desde lá sempre foi o foco, a tentativa de melhorar. E como que tem sido os desafios para vocês aí de seleção para a raça, principalmente pensando na alta produção, com ganho de peso e prenhez precoce, que são aí alguns dos desafios, né, que a gente tem na pecuária? Exatamente. Bom, a gente já trabalha, o Bonsmara é uma raça que se propõe a esses desafios todos e ela foi desenvolvida para isso. Então, na verdade, a gente vem trabalhando nisso, na precocidade, na prenhez dos 14 meses, no ganho de peso, a gente eliminar completamente aquela ideia do boi sanfona, do que ganha e perde peso. Então, isso a gente vem trabalhando desde o começo do Bonsmara, lá na fazenda, que isso fazem, sim, 22 anos. Certo, Clélia. Quais alternativas vocês encontraram para lidar com essas questões, né? Do ganho de peso, da produção? O que vocês encontraram para ajudar vocês nesse caminho? Olha, o trabalho do Bonsmara sempre foi focado em seleção e melhoramento genético. Então, a gente vem trabalhando muito forte na questão do melhoramento, que ele já tinha isso na mentalidade. O Bosman, quando desenvolveu a raça, tinha já isso na ideia dele, que ele queria uma raça que fosse muito adaptada,
que ganhasse peso e que fosse precoce. E, para isso, ele foi selecionando os indivíduos que teriam os mais... melhor desempenho, né? Sempre pesando os animais. Lá atrás ainda não tinha esse instrumento que nós temos hoje, que é a informática, que você põe os dados no computador e aí você tem de volta todos os melhores resultados dos melhores animais. Então, isso facilitou muito. Perfeito, Clélia. E como que tem sido para vocês essa integração na produção de Bonsmara e a lavoura de soja, essa integração lavoura-pecuária que a gente chama, né? Isso foi um grande passo que a gente deu na fazenda, porque é uma mentalidade que se muda, né? É todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo, que é a fazenda como um todo produzir melhor. Então, no começo foi difícil, mas a gente já está fazendo isso. Esse ano vai ser o 11º ano que a gente trabalha com integração. E você tem a possibilidade de melhorar a sua nutrição. Porque a coisa mais importante que nós temos na pecuária é pensar na nutrição. Não adianta só você pensar na raça dos animais, só no melhoramento. Eles têm que ter uma boa nutrição. Então, isso é uma questão que hoje vem sendo muito discutida. Com esse aumento, agora já não mais, mas nós tivemos um ano passado muito difícil, o milho muito caro, soja mais cara, farelo mais caro. Então, isso, apesar de ter, esse ano tá mais light a coisa, mas os preços também recuaram da arroba. Verdade, então, Clélia. A nutrição é fato. Nós temos que trabalhar com ela. Certo. E como foi para vocês implementar, de fato, né, essa integração com a lavoura de soja? Qual é a principal dica que você dá para quem está acompanhando a gente e que está nesse caminho, né, que está começando esse processo? Para nós foi um desafio maior ainda, porque você trabalhar com cria em integração é muito mais complicado. Quando você só está trabalhando com engorda, daí você tira o gado, depois você maneja de uma maneira mais fácil. Então, teve que, de fato, ter uma compreensão de toda a equipe para trabalhar em conjunto. Então, o trabalho com a equipe na fazenda é o que a gente tem de mais importante. Você trabalhar numa pecuária mais produtiva, numa fazenda com integração. Você precisa de uma equipe integrada também. Perfeito, Clélia. E como não só de desafios a gente vive, né? Eu quero saber, são mais de 30 anos na atividade e qual é a principal conquista que a pecuária te trouxe? Esse giro na fazenda. Porque desde que eu comecei, eu sou formada em psicologia. Eu estudei para ser psicóloga e tudo, eu não esperava. Então, desde que eu cheguei lá, eu vi que era muito necessário a gente melhorar a produtividade, porque eu não ia conseguir manter a fazenda com uma produtividade baixa. E aí passei a pensar já há algum tempo em termos de produção de arrobas por hectare, que eu acho que essa que é a nossa medida mais importante. Que bacana, Clélia. Então, além de tudo isso, você teve uma transição de carreira, né, que a gente fala, muito importante. E de curiosidade, eu queria saber contigo, primeiro, como foi essa transição e se você, durante essa gestão na fazenda, se você acaba aplicando também conceitos da psicologia, né? Eu acho que estudar psicologia é uma coisa que não é um estudo, você escolhe porque você já tem um interesse nessa área. Então, isso é meio natural. Agora, eu tive muita sorte de ter pego a pecuária numa transição. Porque quando eu recebi a fazenda, era normal você desmamar bezerro com 160 quilos, 170. E isso, então, eu caminhei junto, eu pude aprendendo junto. Hoje a coisa está muito mais técnica. Eu imagino um jovem hoje em dia pegando uma fazenda sem noção nenhuma do negócio e de repente tendo que aprender tudo do zero. E pegando uma fazenda à moda antiga, né? Então eu acho que essa transição para mim foi muito generosa, porque eu pude aprendendo junto com a evolução.
Quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações compartilhadas. Já fica o convite para você retomar numa próxima. Afinal, a gente tem muito mais assunto aí para colocar em dia, né? Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Terra Viva e principalmente falar da raça Bosmara, porque pouca gente conhece. Quer dizer, hoje já há muito mais, mas nós estamos sempre à disposição. Perfeito. Até mais, Clélia. E esse foi o Pecuarista em Prosa de hoje. E você, mulher, que está nos assistindo, quer contar a sua história pra gente? Mande um e-mail para pauta@tvterraviva.com.br. Eu estou ansiosa para te conhecer. Até mais! E veja a seguir. No balcão do açougue, o movimento teve um aumento pouco maior do que quase nada. E o resultado é que no Dia dos Pais vai ter frango na churrascada. E a nossa Praça Boiadeira vai continuar largada na descida da ribanceira. A gente volta já, aguarde. E agora que o sertão brasileiro está cheio de antena de televisão, ficou bem mais fácil para os companheiros e companheiras fazendeiros fazer a negociação do pantaneiro. Porque antes de pôr o gado no caminhão, é só prestar atenção aqui na nossa programação para saber qual é o preço verdadeiro do boi gordo no mercado. Pois o que tem para ser contado é que, com o tempo voltando a cumprir o seu procedimento costumeiro de querer disputar a carreira para o cavalo rei dos parelheiros, o calendário está na metade abrideira do mês e na parte derradeira do ano. E esta hora de agora deveria ser de arribada geral da arroba no comércio pecuário. O problema é que o carretão está indo exatamente para o lado contrário. E com a nossa Praça Boiadeira cada vez mais largada na descida da ribanceira, a pergunta que está na cabeça de todo mundo que ganha vida na lida de gado é se esse poço, afinal, tem fundo, né? A parte principal da explicação para esta desconjuminação atual é o desaparecimento quase total do consumidor brasileiro, primeiro por motivo de falta de dinheiro, mas também porque, quando sobra algum trocado na algibeira, o vivente está preferindo as carnes concorrentes, o frango principalmente, né? É verdade verdadeira mesmo que, na semana que acaba de ser arrematada, o açougueiro registrou um ligeiro aumento no movimento no balcão do seu estabelecimento, por causa da comemoração do Dia dos Pais, mas não o suficiente para mudar substanciosamente esta situação. E com o dono do frigorífico fugindo da negociada de boiada, no mercado atacadista de carne desossada aqui na Praça Paulista, o preço médio dos cortes comercializados caiu 0,6% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Neste mesmo período considerado, o setor varejista andou em rumos desencontrados, com quedas de 2,1% no Rio de Janeiro e de 0,6% em São Paulo, enquanto no Paraná o caso foi de estabilidade e nas Minas Gerais a média teve alta de 0,1%. No resumo da sexta-feira, feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e, conforme tem sido acontecido com mais frequência nesses dias derradeiros, em todas estas praças a arroba caiu. Começando então a dar a sabedência desta lista aos amigos e amigas pecuaristas, no Acre a derriçada foi geral, com o boi descendo para R$ 190 e a vaca para R$ 170 a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho foi derrubado para R$ 210. No mesmo rumo de morro abaixo foi Goiânia, a capital do Goiás, onde o boi piorou também para R$ 210. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho desandou para R$ 220. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a fêmea recuou para R$ 180. No sudeste mato-grossense, o boi escorregou para R$ 200 redondos. No sul do Tocantins, o dono do frigorífico está pagando pela vaca a merreca de R$ 185. No Rio Grande do Sul, pelo segundo dia seguido, caiu tudo em todas as praças consultadas. No oeste do estado, o macho foi rebaixado para R$ 8,40 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 252 por arroba. A fêmea voltou para R$ 7,10 o quilo, ou R$ 213 por arroba.
Já em Pelotas, o boi se largou para R$ 8,20 o quilo, o que dá R$ 246 por arroba, enquanto a vaca retrocedeu para R$ 7,50 o quilo, ou R$ 225 por arroba. No tempo das antiqueras, quando meu avô começou nessa lida de boiada, a vida aqui era muito arriscada e o vivente não podia facilitar com a sorte nessas lonjuras, porque não precisava nada e a morte podia se apresentar na sua frente, nas garras de uma pintada ou em tocaia de gente de macatadura. Ele não era propriamente um caboclo valente, mas sendo previdente, estava sempre com a garrucha na cintura e, a tiracolo, a cartucheira de 2 canos, se fosse caso de enfrentar alguma desventura ou algum desengano. Como poesia é coisa que nunca deve ser jogada fora, nem deixada esquecida em algum canto da vida, a gente foi guardando estas prosinhas recitadas todo dia aqui no fechamento da nossa função, e assim os cadernos foram enchendo e enchendo mais, até que foi preciso arrumar um jeito de juntar e organizar tudo. Aí a decisão, então, foi publicar os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já levaram sentimento e emoção para o coração de quem, como nós, tem paixão pela verdadeira cultura sertaneja brasileira. E se o amigo e a amiga quiserem saber como fazer para comprar qualquer um dos volumes ou logo a coleção inteira, podem me chamar no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Na lida a gente ganha a vida um dia depois do outro e para uma jornada que está sendo terminada, uma nova logo será começada. E desse jeito a gente faz a nossa despedida e vai pondo de novo a boiada no eito, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um final de semana de festa e alegria para todo mundo e até lá então.